eu peguei os dados da Série C do ano passado de Raimar. Raimar jogou pelo Remo, né? Na Série C passada. Chegou a fazer 2 gols, deu uma assistência, jogando como lateral esquerdo. Era um lateral esquerdo de origem, mas no Remo ele não executava muito bem assim o papel de lateral esquerdo. Ele jogava mais numa segunda linha. O Remo jogava mais com a linha de 3 ali. Ele participava um pouco mais da fase ofensiva do jogo. Então, os números são melhores ofensivamente, muito por causa disso também. E aí eu vou trazer também uma comparação em alguns desses números com o Igor Fernandes, porque eu acho exagero falar isso. Eu vou falar, então saibam que eu estou sendo exagerado. Raimar é um Igor Fernandes ao contrário. Assim, eu acho que ele não é tão ruim defendendo quanto Igor Fernandes é atacando. Mas eu acho que dá para traçar esse paralelo, porque é um cara que tem uma valência maior atacando do que defendendo. Eu acho que deixa a desejar um pouco na parte defensiva. Na ofensiva, ele vai bem, tem várias qualidades aí que a gente vai poder ver no vídeo em sequência. Mas falando alguns números, Raimar deu uma média de 36 passes por jogo, teve 78% de acerto, de passes longos tenta cerca de 4,4 por partida, e aí tem uma taxa de acerto de 52%, uma taxa de cruzamentos de 58% de acerto nessa Série C. Então ele tentava 3,45 por jogo e acertava mais da metade. Isso é um número muito alto. E eu vou trazer a comparação com o Igor Fernandes, e aí vai parecer realmente muito alto. Ele tentava 3,2 dribles por jogo, acertava metade deles. Nos duelos aéreos, eram cerca de 2 duelos aéreos com 40% de aproveitamento, 3,9, quase 4 interceptações por jogo, perdia a bola 10 vezes, só 33% dessas 10 no seu campo, recuperava 6,59 e 30% delas no campo do adversário. Então, fazendo uma marcação mais avançada. Nos duelos defensivos, ele tinha 7,63 por jogo e ganhava 58% deles. Tinha uma média de 1,5 assistências para chute no gol. Então, acho que até para um lateral é um número bem bom, apesar de ele não jogar como lateral. Se você pega assim no jogo, realmente não era um lateral, era um cara mais avançado, mas ainda assim eu acho muito, 1,5. E nos duelos ofensivos ele tinha cerca de 5,95, 6 duelos ofensivos por partida e ganhava 40% deles. E aí, trazendo umas comparações com o Igor Fernandes, e aí a gente pode ver esse paralelo. Nos cruzamentos, enquanto o Raimar tenta 3,45 e acerta 58%, Igor Fernandes tenta 2,97 e acerta 18%. Então, é uma diferença. Além dele tentar menos, ele acertava 40% a menos. Então, assim, é uma diferença muito grande nesse quesito de dribles. Igor Fernandes tentava 3 vezes menos dribles por partida do que Raimar. Tinha uma média de acerto de 75%, mas também era praticamente um drible por partida, e aí provavelmente uma coisa mais simples, né? Não tinha tantas tentativas. Em relação às interceptações, e aí isso são fatores ofensivos, né? E aí, só para fechar o fator ofensivo, em duelo ofensivo, Raimar era 6 e Igor tentava 4 por partida, então menos também. E aí você gira. Beleza, falamos da parte ofensiva. Claramente, Raimar tem melhores números ofensivos do que Igor Fernandes. E aí agora a gente vai para a parte defensiva. Nas interceptações, Raimar tinha 3,84, Igor Fernandes 4,32, ou seja, o maior número de interceptações por 90 minutos. Em recuperação de bola, enquanto Raimar tinha 6,6 e Igor tinha 8,92. E eles tinham a mesma porcentagem. Então, mesmo Igor tendo mais recuperações, ele mantinha a porcentagem de recuperações, né? Então, assim, em duelos defensivos, Raimar tinha 7,63. E aí ele ganha de Igor nesse quesito. Até por estar jogando num setor mais avançado. Em questão desses duelos, eu acho que é mais fácil você ter
ter mais duelos defensivos, né, jogando nessa função. Então, a gente vendo um pouquinho dos números, a gente consegue já ter uma ideia do que é Raimar e do que a gente tinha. A gente realmente vai ter uma melhor ofensiva com o Raimar. Agora, defensivamente, Igor era muito consistente. Ele conseguia ter bons números. Ele não era muito driblado, as coisas não aconteciam muito pelo lado dele. É saber como é que Raimar vai se comportar jogando sem ser numa segunda linha. A gente vai ver no vídeo, vai ter bem claramente isso que eu tô falando. Então, assim, como lateral esquerdo, ele vai continuar tendo esses números ofensivos para compensar ele ser pior na defesa. Eu acho que vai ser uma coisa que a gente só vai descobrir realmente vendo o jogo, assistindo, porque é uma incógnita. Raimar, ele vai para o Amazonas e no Amazonas ele começa já jogando como lateral. Lá ele não vai tão bem. Então, assim, será que é por causa disso? Será que é meio o que aconteceu um pouco com o Marcos Ítalo? Não tem comparação em técnica de jogador, tá? Raimar é um jogador muito técnico, com boa condição de bola, completamente diferente. Mas eu fico me perguntando, quando o Marcos Ítalo ele deixa de ser um cara que tem uma função ofensiva maior que a defensiva para ser um lateral que precisa ser equilibrado, ele cai muito de função. E eu fico com medo disso acontecer com o Raimar também. E aí a gente pode ir até para o vídeo para ver os lances. É um cara que ele tem uma chegada ofensiva. Pode soltar. Ele tem uma chegada ofensiva boa, uma boa taxa de cruzamento, mas vamos ver na parte defensiva. Isso aí ele já chegando ali, ó, ele que cruzou a bola para o Ítalo perdeu o gol na cara. Mais um lance de cruzamento ali dos 3/4 do campo, não era um cruzamento de linha de fundo, também na cabeça do jogador que se atrapalhou. Então a gente já vê um quesito que Igor não faz. Achar 2 cruzamentos certos aí de Igor no Náutico, desse jeito não tem. Eu acho que não tem. E aí ele ajudando mais uma vez saindo do campo de defesa, fazendo a tabela, chegando para fazer o cruzamento. Dessa vez o cruzamento não foi tão bom, mas você vê a rapidez do jogador, a capacidade de chegar na linha de fundo. Mais uma vez aí, ó, com cruzamento, essa primeira parte são mais de cruzamento. Cruzamento direcionado, mas também, nesse caso aí, sem tanta precisão. Mais um agora, ele errado também. Tem uma média boa, mas aí ele tentou de direita, né, puxando para o meio. Outra tentativa aí, um cruzamento bom também, que foi interceptado pelo zagueiro. Tinha outros acertos, mas eu gosto de colocar sempre mesclado para não parecer que eu estou dizendo que o jogador só acerta. Aí mais uma jogada que dá para dizer que foi um cruzamento ali, uma capacidade de drible, deu uma caneta no jogador, mas vê, pode voltar um pouquinho, Chapo? Só um pouquinho, só nesse começo de jogada. Esse aqui? Não, volta mais um pouquinho. Vem aí, ó. Olha como o Remo saía na linha de 3 e Raimar ficava mais avançado. Não era propriamente um lateral esquerdo. Era quase um ala, né? E ó, essa capacidade dele de jogar, de perceber onde o ponta tá e jogar por dentro às vezes, eu gostei muito. Porque tem lateral que só faz o fundo, né? Tipo, só corre ali colado com a linha de lateral e pronto. Ele não, ele percebe se o ponta tá aberto, onde ele deve jogar, e ele consegue ajudar também fazendo essa construção por dentro. Mais uma vez aí tentando um passe ali em profundidade, recebendo essa bola sempre mais avançado. Foi o passe errado. Tem 2 passes idênticos. Acabou indo errado, mas ele tem um lance daquele que é completamente certo. Então, achando um passe mais complicado, esse lance aí mostrando velocidade, capacidade de drible, para tirar da defesa e levar a bola para o ataque. Então, é um jogador que é muito eficiente realmente nessas conduções. Ó. Ele vai com a bola e é difícil tirar. Agora, tem que voltar também. Né? Esse aí é um lance que ele consegue construir praticamente o lance, né? Do gol. Mas será que para o esquema de Hélio isso não é melhor, não? Eu acho que é. Eu acho que o Náutico não suportava Igor mais porque é um cara só defensivo. Agora, alguém tem que cobrir. Vai ser Auremi? Eu acho Quem que joga não. Pela esquerda é Auremi, né?
ou então vai ter que ser Igor. Aí é mais um lance de habilidade, de técnica ali, na condução e achando passe de letra. Então, essa condução, essa capacidade dele de levar essa bola até o ataque é uma característica muito forte do jogador, tem uma técnica. Agora, é isso que me preocupa. Me pareceu, esse lance nem tanto, ele foi permissivo, aconteceu o cruzamento, mesmo ele estando em melhores condições, mas eu acho ele um jogador meio inocente marcando. Nesse lance aí, é um lance que ele ganha a jogada e sai correndo assim, ó. Ele vai fazer uma pressão meio desnecessária, sabe? E esse lance aí que dá para ver, ele sempre vai na primeira do jogador. Olha como ele caiu, assim, não teve drible. Tu não acha que o Náutico que a ideia é ignorar toda a parte de marcação dele? Pode ser. Focar só na parte ofensiva? Talvez, mas eu não posso fazer isso. Não. Vou chegar aqui, o Náutico é ciente da... Se bem que eu acho que o Náutico não é ciente de nada no mundo. Mas o Náutico é ciente das limitações defensivas e assim, estava focado num jogador mais agudo mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que foi tipo, aceita o cara continuar. Beleza, já li isso aqui, já sei que termos ele de condições, né? Que ele vai me entregar menos na defesa, mas eu preciso de um jogador agudo. Eu acho que ele é mais agudo do que o Luiz Paulo, mas ele peca mais na defesa do que o Luiz Paulo também. Então o Náutico conseguiu um jogador que, se ele conseguir compensar isso no ataque, velho, beleza. Agora, vamos ver como é que vai ser essa parte defensiva. E eu tô falando assim, eu tô citando muito a parte defensiva, e pode parecer que é um desastre. E não é. Eu acho que ele só não é um jogador que se destaque por isso. Mas ele não é tipo um Matheus Ludic, sabe? Que a gente teve... foi ano passado? Nem sei, nem quero saber também. Foi ano passado. O Raimar no FIFA tinha overall 55. Aí é foda. Então, assim, eu acho que para as condições do Náutico atuais é uma boa contratação, porque, como o Chapo falou, a gente quer ser agudo mesmo, a gente quer marcar alto, ter esse comportamento, mas vai ter sempre essa condição ali defensiva que... Será que o Náutico vai jogar com o Igor Pereira? Se for jogar com o Igor, eu confio muito mais, sabe? Eu confio muito mais ali, porque Igor consegue cobrir uma parte do campo muito maior do que a Auremi. E aí ajudar nessas compensações. Mas se não for, me deixa mais um pouco preocupado. Ver como realmente vai ser o jogador. Esse passe aí mesmo é uma coisa que Igor não faz. Raimar faz coisas que Igor não faz. Acha passes que Igor não dá. Cruza como Igor não cruza. Tem uma taxa de acerto no último terço muito maior do que a de Igor. Agora é ver se isso vai realmente trazer muitos benefícios ao time. Se ele conseguir jogar assim, se ele conseguir jogar como ele fazia numa linha mais avançada, eu acho que a gente vai chegar aqui e vai falar que compensou. Mas se ele for jogado como lateral realmente e tiver dúvida e não apoiar tanto, a gente vai ficar meio que com a parte ruim, sabe? A gente vai ficar com um exemplo, Marcos Ítalo, que tinha uma parte, entre aspas, boa no apoio e na defesa era ruim. Hoje a gente não tem nem ele no apoio nem na defesa. É o ruim e o ruim. João, vê só. Vamos focar mais na parte ofensiva de Raimar, porque tu já disseste que na parte defensiva ele é uma água, né? Não foi isso que ele disse. Mas não, beleza. Eu estou traduzindo aqui para o afegão. Eu falei exatamente o contrário, porque eu disse, eu estou falando isso e vai parecer que eu estou dizendo que ele é um desastre, mas ele não é na defesa. Então, assim, ele é um jogador que não dá para dizer que ele é um destaque defensivamente, vamos dizer assim. Tá, o afegão médio, agora eu vou traduzir. Não é uma água de chuchu. Pronto, melhorou um pouco. Já deu uma engrossadinha nessa água aí. Mas vamos lá. Na parte ofensiva, João, ele é um jogador que busca mais a linha de fundo para fazer esse cruzamento, e aí o interesse do Náutico seria municiar Mezenga, Paulo Sérgio, ou pode ser as duas coisas também, tá? Você que vai dizer isso pra gente.
ou ele é um jogador que ele consegue trabalhar nessa subida dele, armando mais o meio campo pelo lado esquerdo, para tentar suprir uma necessidade que Hélio achava que Patrick Alam poderia entregar e não vem entregando, para dar um corpo maior a esse intermediário esquerdo ofensivo do Náutico, com uma possível associação, um passe entre linhas. Ele tem essa capacidade? Eu acho que os dois, Datos. Ele vai entregar a gente tanto cruzamento, e eu nem acho que o melhor cruzamento dele seja o da linha de fundo. O melhor cruzamento dele dos lances que eu vi era realmente dessa faixa aí que é onde Arnaldo dá suas assistências. Se fala muito que é dos 3/4. Dos 3/4 do campo. É o cruzamento moderno. Moderno, eu chamo de moderno porque é o cruzamento atual, mas não que seja algo bom, tá? Porque eu acho que é o cruzamento de quem não sabe cruzar. Assim, cruzar na linha de fundo não é fácil, tá? Cruzar na linha de fundo... Mas eu acho que cruzar dos 3/4 é mais difícil. Mas, cara, quando o cruzamento... E é mais possível também, né? É porque quando o cruzamento dos 3/4 sai errado, João, tapia muito, sabe? Fica a impressão que foi mais ou menos certo. Eu concordo com você que a precisão tem que ser perfeita para poder ter uma boa conclusão em gol. Mas quando dá errado, não fica parecendo tanto que o cara errou. O da linha de fundo, ou você sabe cruzar ou você não sabe, meu amigo. Na linha de fundo é foda, velho. Então, assim, voltando para a tua pergunta, eu acho que ele vai entregar para a gente os dois. Eu acho que é um jogador que tem capacidade de associar, que tem capacidade de achar um passe mais complicado. Ele até tem um passe aí desse, ele tenta realmente esses passes. Eu tenho até esse número aqui, deixa eu só carregar aqui, mas ele tem capacidade de fazer esses passes mais complicados e tem capacidade de fazer esses cruzamentos também. Então, realmente, na parte ofensiva, é um jogador que, falando isso em nível Série C, tá? Pelo amor de Deus, é completo na parte ofensiva. Ele consegue oferecer muitas possibilidades para a gente. E aí, até o que eu tinha comentado no vídeo, a capacidade dele de construir pelo meio também. Ele tinha liberdade para fazer isso no Remo, jogando como um ala. Não sei se ele vai ter no Náutico como lateral, ao invés dele carregar sempre para a ponta, ele respeitar o espaço, que era o Jaderson que fazia no Remo, que nem é um ponta realmente, já foi, né? Mas no Remo não jogava bem assim, mas ele ocupava aquele espaço, e entender que ele pode jogar por dentro. E isso é muito difícil no lateral. Aí é um passe até errado, mas é um passe ali dele tentando fazer a construção. Tu consegue fazer algum tipo de análise da parte física e clínica dele? São duas coisas. Se ele, na parte física, ele é um jogador que vai aguentar os 90 minutos, se ele aguenta intensidade, ou se ele perde fôlego. E na parte clínica, se é um jogador que tem um histórico de lesão, a gente pode confiar nele, que ele vai ficar saudável, tem uma tendência a ficar saudável até o final da temporada. Ele tem uma boa quantidade de jogos por temporada, assim, é o máximo assim que a gente pode se arriscar a fazer, enxergar. E ele é jovem também, né? É bem novo, acho que tem 23 anos. Quantos jogos ele fez por temporada e se ele necessitava ser substituído. Não necessitava, tinha alguns jogos dele que ele tinha 90 minutos, na verdade a maioria jogava pelo tempo todo, quando tinha substituição era mais técnica, até porque no Remo ele fazia muito essa segunda linha, então entra meio que naquele desgaste de ponta, sabe? Que tipo, em jogo você troca os seus dois pontas. Mas eu acho que é um jogador que não vai ter problema de jogar 90 minutos, não vai ser Arnaldo, sabe? Que precisa sair com 70. Eu acho que isso aí não vai acontecer. A parte clínica é muito complicado a gente ter essa visão, porque realmente é mais clínica. Eu estou até pesquisando aqui se tem alguma coisa de lesão, nem consigo achar. Se você colocar Raimar lesão no Google, tem jogador, meu amigo, que a página é completa, né? A dele não. A dele não tem tanto esse histórico, não. Ô, João, vê só. Já dá para perceber com tuas palavras, então não preciso perguntar isso assim diretamente, que já está muito claro.
que você acha uma contratação ok, tá? Não, Mas, ok ou boa? ok para boa ou boa? Pergunta para ele, porra. Ok ou Não, boa, João? é porque essa pergunta ela acaba sendo meio enviesada. Na verdade, eu vou tentar desenvolver de outra forma. Eu quero Eu saber. acho que ele achou boa. Não, eu vou o seguinte: eu não vou perguntar a João. Não quero que ele responda, na verdade. Mas eu vou dizer que, pela explanação dele, ele achou de ok para boa. Ok. Vamos lá. O que eu quero saber dele agora é o seguinte: João, essa sua avaliação, pela sua explanação ligeiramente positiva, ela vem do contexto atual de necessidade somada à limitação do mercado, por a gente estar no meio da temporada, ou seria um jogador que você contrataria para ser o nosso titular quando teve a formação de elenco? Eu vou enrolar um pouquinho para responder, tá? Porque é muito difícil de responder isso. A gente já fez vários scouts aqui de contratações que eu até abria mais a boca assim para falar, porra, essa aí eu gostei. E acabava o jogador chegando e fazendo uma função que não é dele. Um exemplo, Igor Fernandes. Igor Fernandes foi uma contratação elogiadíssima. E eu mantenho a minha opinião. Eu acho que foi uma contratação de nome acertada. Mas o porquê ele não rendeu? Porque era uma contratação que era para vir para jogar meio como um terceiro zagueiro, que era uma linha de três que Marquinhos Santos fazia, e ele foi colocado para fazer uma função que não é a dele, que é chegar muito na linha de fundo, fazer um papel de um lateral que chega muito no ataque e não um homem base. A mesma coisa vai ser com o Raimar. Ele vai fazer que função, acho? Ele vai ser liberado para atacar? Se ele for, eu acho que é uma contratação boa. Se esse for o pensamento, se for um lateral que realmente vai ter compensação no time para cobrir a subida dele, vai ter compensação para talvez quando ele subir, ter algum esquema que um zagueiro, sei lá, compensações. Acontecem compensações para que ele consiga desenvolver a parte que ele é bom, ou ele vai ser realmente um lateral que vai ficar priorizando a defesa, sobe quando dá. Se for assim, eu acho que vai ser ruim. Porque o Náutico não vai conseguir potencializar a parte boa do jogador, que é o que faz com os laterais de hoje. Os laterais de hoje não jogam com as funções que eles preferem jogar. Marcos Ítalo não joga do jeito que ele foi contratado para jogar, que ele jogou no América de Natal, em outros locais. Igor Fernandes é a mesma coisa. Então, para ele ser bom, para a contratação ser boa ou ruim, se ele vai render ou não, depende muito da potencialização que vai acontecer no Náutico. Vai conseguir montar o time para explorar o que o jogador tem de melhor? Se conseguir, e o que ele render, seria a contratação para mim que eu faria no começo do ano. Para mim, era um lateral que chegava e eu falava, beleza, esse cara vai ser titular porque ele vai jogar de uma forma tal, vai jogar mais aberto, vai jogar numa linha mais alta, numa linha mais alta não de marcação, mas de local de campo que ele vai iniciar, o Náutico vai conseguir fazer esse jogo. Até com os dois mesmo. Um exemplo, o Náutico ia jogar com 3 zagueiros, Igor Fernandes ia ser um zagueiro e Raimar ia ser um ala. Porra, dá para jogar. O Remo jogava assim. Tinha Sávio pela zaga pela esquerda e tinha Raimar pela ala. Então, ele conseguia jogar, conseguia mostrar o que ele tinha de melhor. Agora, se for colocar ele como um lateral com muita obrigação defensiva, aí eu acho que ele pode ter dificuldade. E aí, quando o cara vai tendo dificuldade, vai baixando a confiança, quando o cara leva um drible, participa de um gol que tomado com culpa dele, a confiança baixa, será que na próxima ele sobe tanto? Então, assim, é mais complexo. Eu estou tentando deixar para não ficar só aquele, não, foi bom ou foi ruim? Tem muito mais do que isso, sabe? E aí depende de como o Náutico vai jogar, se o Náutico vai conseguir potencializar ele. Se conseguir, eu acho que ele vai render muito. Tem uma outra pergunta que eu não vou nem fazer, porque eu acho que não cabe ao time dele dos Anjos, que era se ele é um cara que tem o costume de fazer a saída de bola, sabe? Por que eu não vou perguntar isso? Porque, na verdade, Hélio dos Anjos é um treinador que
ele não é unidimensional, como o Alan Al, por exemplo, era. Alan Al, ele tinha que ter... Marchioli também foi assim. Teve uns treinadores no Náutico aí em 2023, 2024, que era muito assim. A saída de bola se dava apenas por um lado, sabe? Então você precisava daquele lateral que ele fizesse a construção da saída de jogo, como o Vitor Ferraz fez em 2023. Mas não é o caso de Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos costuma a criar mais alternativas para a saída de bola.